Aqui há Romanos. O podcast que fala de costumes da Roma antiga que resistem até aos nossos dias. Sejam bem-vindos à primeira série de podcast Aqui há Romanos, uma iniciativa da Direção Municipal da Cultura e do Departamento de Património Cultural da Câmara Municipal de Lisboa, no âmbito do projeto Lisboa Romana. Esta série de podcasts tem como objetivo as permanências, de certa forma, perceber que hábitos, que costumes dos romanos prevalecem nas sociedades atuais, e o tema desta sessão são os pets, os animais de estimação. Será que os romanos já tinham animais de estimação? É esta questão e outras que vou colocar às nossas convidadas, a quem eu aproveito para agradecer uma vez mais a vossa presença e colaboração. A professora doutora Cleia Detri, licenciada em Biologia e doutorada em Arqueologia. É professora na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e é investigadora da UniArque, do Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa. E a professora doutora Elizabeth Pires, licenciada em Biologia e doutorada em Biologia Molecular, é professora da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Lusófona e investigadora da Associação Biopolis, Cibio in Bio e do LARC, Laboratório de Arqueociências da Direção-Geral do Património Cultural. E pronto, a primeira questão eu julgo que é fácil, que todos nós sabemos responder, claro que sim. Os romanos já tinham animais de estimação, mas é preciso recuarmos alguns milénios para lá da civilização romana para percebermos como é que todo este processo de domesticação iniciou, não é? Querem dizer alguma coisa, falar um bocadinho sobre isto, Cleia? Sim, então, realmente o cão é a espécie que foi a primeira domesticada entre todas, por razões diferentes das restantes, que mais tarde no Neolítico são domesticadas para a alimentação, sobretudo, mas o cão realmente foi especial. Ele é domesticado por caçadores-coletores e ainda é um bocadinho um mistério quando é que foram exatamente domesticados, mas o maior número de dados vem que terão sido domesticados entre 15 a 20 mil. O maior número de resto até vem da Europa, de conjuntos que foram encontrados desta espécie, que nós podemos dizer mesmo que é cão, porque às vezes são difíceis de distinguir, não é? Do cão do lobo, porque ele é domesticado a partir do lobo. Eles diminuem um bocadinho de tamanho, por isso é que nós dizemos que são cães, diminuem um bocadinho de tamanho e ficam com o focinho um bocadinho mais curto, é assim que nós vemos. E realmente temos alguns casos na Alemanha, por exemplo, outro caso também em Espanha, no norte de Espanha, em Erralha, mas em Portugal, por exemplo, temos o caso mais antigo, um esqueleto inteiro, tem cerca de 8 mil anos e foi encontrado nos Concheiros de Muges, enterrado na mesma zona onde eram enterradas as pessoas. Portanto, vê-se que havia algum carinho com estes animais e ele realmente tinha todas as características de um cão doméstico. Lá está, mais pequenino do que os lobos. Muito bem. Falou-nos no cão, mas o cão já existia como espécie ou... Não, precisamente, ele é uma espécie doméstica, portanto, o domesticada é no caso do cão, ele ainda até é mais na verdade, se formos mesmo rigorosos, ele é na verdade uma subespécie, porque ele ainda consegue reproduzir-se com o lobo, ele consegue reproduzir híbridos e os híbridos conseguem ter descendência, mas conseguem se isolar num nicho, que é um nicho humano, não é? E conseguem ter características que são morfologicamente diferentes, não é? Toda a gente
gente, ou a maioria das pessoas, consegue mais ou menos distinguir um cão de um lobo, não é? Sobretudo as raças que nós vemos hoje. Há assim aqueles huskies ou alguns cães, algumas raças que são assim mais parecidas, mas normalmente nós conseguimos distinguir. Realmente eles criaram um grupinho à parte, não é? Já tem alguma distinção também genética, não é? Que a Elizabeth aí pode falar mais. Mas eles são descendentes domésticos, vivem num nicho doméstico, que é o ambiente humano, e foram de certeza domesticados a partir do lobo, que é uma espécie selvagem. Muito bem. Quer acrescentar mais alguma coisa? Sim, realmente este processo de domesticação leva à formação de espécies novas. Na verdade, o cão ainda é considerado uma subespécie, Canis lupus familiaris, e o isolamento de um núcleo de animais, o controlo dos seus cruzamentos, a seleção dos cruzamentos para aumentar a frequência das características desejadas nas populações futuras, são de facto forças evolutivas muito grandes que atualmente têm como desfecho esta separação genética. Há variantes que são típicas de lobo e há variantes que são típicas de cão, e nós encontramos e conseguimos medir essa distância genética entre as duas espécies, e por isso a classificamos como sendo duas subespécies diferentes atualmente. Muito bem. E o gato? O gato é muito mais misterioso do que o cão. Ele não diminui tanto de tamanho, não é tão fácil de observar, mas em coisas mais recentes conseguimos ver alguma diferença. E também não aparecem tantos restos. Nós sabemos que os gatos são um bocadinho mais independentes, não é? Vivem sempre ali um bocadinho mais no seu mundo, não é? E realmente os restos mais antigos são um bocadinho mais recentes, foram encontrados no Chipre, um enterramento de um gato com um humano com cerca de também 8.000 anos, 9.000 anos. Mas já data do Neolítico, ou seja, já são agricultores que têm gatos, possivelmente, não sabemos, porque sabemos que eles são bons a controlar um bocadinho as pragas, pode ser essa a razão, mas de facto depois ao longo da história não encontramos tantos enterramentos de gatos como de cães, então é mais difícil vermos, não é, encontrarmos provas materiais da sua evolução enquanto espécie doméstica. Até quem acha que eles não são verdadeiros animais domesticados, porque qualquer um que conhece gatos consegue compreender isso, né? Realmente facilmente também conseguem sobreviver em estado feral, portanto conseguem estar mais independentes. E temos menos restos para dizer coisas sobre eles. Os cães temos mais enterramentos, é mais fácil. Mas acho que também há dados genéticos sobre isso, não é? Depois até ajudam mais do que os restos materiais. Sim, aparentemente a grande diversificação em raças é algo mais recente, talvez da Idade Média, e o motivo terá sido então os aspectos diferentes dos gatos, mas nunca se consegue chegar à diversidade que têm os cães. Nós temos cerca de 40, 50 raças de gato, e em contraponto nos cães temos cerca de 400, portanto são dois cenários diferentes. Falou em raças, é um tema muito interessante, porque aqui entram os romanos, não é? Foram os romanos que iniciaram esta coisa, entre aspas, das raças, não é? Querem nos dizer alguma coisa também sobre isso? Sim, então eles, podemos dizer que os romanos é os que de facto começam se calhar mais intensivamente entrar nesta mania ou nesta loucura das raças muito pequenas e muito grandes. Embora já haja previamente alguns restos que nós podemos ver, alguma variação de tamanhos que pode ser intencional, que pode ter a ver com pessoas já a tentar arranjar funções diferentes para determinados cães, e vemos isso desde o Calcolítico. Há trabalhos que já fizemos sobre isso, que vemos que há diferentes tamanhos, e na Idade do Ferro também há outros trabalhos que mostram que já há alguma seleção artificial intencional
mas eu diria que eram os romanos que realmente levam ao outro extremo, em que aparece pela primeira vez realmente os animais muito pequenos, quase tamanho de chihuahuas. Atenção, não há chihuahuas no período romano também, nem nada, nenhuma raça. Portanto, aquelas raças morfotipos que nós podemos ver no período romano não têm necessariamente relação com as raças que nós temos hoje. Às vezes podem até ter o mesmo aspecto, não é? Mesmo, vamos ver alguma imagem do período romano e até parece alguma raça que nós conhecemos hoje, mas não, em princípio eles não têm ligação nenhuma. Mas é verdade que temos animais muito pequeninos, temos já animais condrodistróficos, que são aqueles um bocadinho com as patas tortas, não é? Que todos também já conhecemos, por exemplo o teckel, não é? Que é pequenino porque tem as patas mais tortas. Ou temos aqueles que são miniaturas como o chihuahua. E eles já conseguiram isso no período romano, foi a primeira vez que eles têm que nós encontramos estes restos, estes animais muito pequenos. E depois também temos animais muito grandes, tipo um moçoide, e encontramos registros, por exemplo, em Mérida, de enterramentos com cerca de 40 cães, em que vemos estas morfologias todas. E é muito interessante porque depois os próprios cães mais pequeninos, eles que têm mais patologias tratadas, que se vê que houve mais cuidado, provavelmente as pessoas tinham os cães mais perto de si, e provavelmente estes cães não tinham uma função específica, mas talvez fosse uma questão só estética ou emocional, ter os cães mais perto das pessoas, não é? São os tais cães de colo, não é? Que andamos sempre com eles ao colo, e os romanos parece que já gostavam dessa ideia. Mas também há alguma informação, não é? Mais informação genética sobre isso. Sim, antes do período romano nós encontramos variabilidade em termos de tamanho, não é? Com estudos de osteometria ou de odontometria, nós encontramos, por exemplo, há 4, 5 mil anos atrás, encontramos, digamos, 2 tipos de tamanho. E se nós estivermos a tentarmos colocar esses tamanhos num gráfico com as várias raças que nós conhecemos cá em Portugal, digamos que eles estão ali junto dos cães de caça e os maiores junto dos cães de guarda. Portanto, talvez estes diferentes morfotipos estivessem associados a uma função. Portanto, já havia, se calhar no passado, uma seleção para um tipo de cão que executasse uma determinada função. Mas como a Cleia disse, temos um agravamento desta diversidade, uma amplitude muito maior, e fizemos uma comparação entre vários períodos e realmente, chegando ao período romano, encontramos a diversidade, o espectro da diversidade osteológica, tal como encontramos atualmente no presente, em termos das raças. E se extrairmos DNA e se conseguirmos recuperar esse DNA, nós já encontramos esses genes associados, por exemplo, ao porte grande. E em Mérida, exatamente, nós tivemos a recuperação desse DNA, fomos olhar para esse gene e encontramos essas variantes associadas a um grande porte. Portanto, estamos aqui mesmo a tentar contar uma história olhando por diversas janelas, seja a osteologia, a osteometria, a arqueologia, o contexto e dados de laboratório, não é? E converge, nós encontramos isso. Também outros sinais que não ficam no registro arqueológico, como o tipo de pelo, se é pelo curto, se pelo comprido, se é pelo encaracolado, se pelo liso, enfim, estamos atualmente na procura desses pequenos genes de forma muito dirigida e vamos recuperar todo esse aspecto exterior dos cães de Mérida e de outros contextos que não ficam registados nos ossos, não é? Mas sim no seu DNA. Muito bem. Nós sabemos que no passado, na pré-história, existem vários tipos de funções que os cães pudessem estar associados, como a função da caça, ritual, sacrifício, e até há evidências de cães de populações humanas que tivessem usado os cães para a produção de pelo na tentativa de fazer tecido na América do Norte, sim. Curioso, muito bem. Falou-se também em contextos de enterramento, ou seja, estes animais eram enterrados, não eram simplesmente descartados. Isto revela aqui um grau de afetividade, não é, entre o humano e o animal, que no fundo é aquilo que nós ainda hoje partilhamos com os nossos animais de estimação. Sim, é muito interessante porque
Esta espécie é entre os animais que aparece mais frequentemente com enterramentos intencionais. Nos animais às vezes pode haver algumas dúvidas, porque não temos a certeza se é intencional ou se estão só a deitar fora, mas a maior parte das vezes nós conseguimos ver que há um tratamento muito especial. Os caçadores-coletores, por exemplo, enterravam frequentemente ou na zona, na necrópole, onde os restantes membros da tribo estavam enterrados, como o caso do cão de Mus, que é o mais antigo, mas ao longo da Europa e do Médio Oriente há casos em que eles são inclusive enterrados com as próprias pessoas ao lado, no mesmo sítio, portanto em clara ligação com os restos humanos. Na mesma sepultura. Por exemplo, há um caso muito conhecido com cerca de 12 mil anos no Médio Oriente, Israel, em que inclusive um cachorro com poucos meses está por baixo da mão de uma senhora. E realmente aí até se pode pensar em sacrifício, não é, daquele animal para estar ali. Depois, ao longo de toda a pré-história, mesmo com os agricultores, há muitos casos de enterramentos isolados, por exemplo em fossas ou ligados a restos humanos. Há, inclusive em Portugal, enterramentos em antas de cães com os restos humanos dentro da Câmara Central, portanto há muitos casos desses. Às vezes, inclusive, até partes só do corpo do cão. Portanto, pode ter algum indicador ritual, não sabemos ao certo. Mas é sempre aquela espécie que vai estar frequentemente associada a enterramentos e aparecem então os esqueletos inteiros, e desde o caso mais antigo, então, até sempre. E no caso dos restos romanos, há, por exemplo, na Praça da Figueira, já encontramos cães que são enterramentos isolados e que estão na zona da necrópole, ou não somos completamente associados, ainda não temos a certeza, mas que estão perto, estão naquela zona. Mas são enterramentos individuais de cães com intencionalidade. E também há este enterramento com cerca de 40 cães, que tem 3 esqueletos humanos por baixo e outros 40 cães por cima. Tem claramente uma intenção ritual para aquele contexto. Em Mérida, não é? Sim, em Mérida. E em Mérida, Espanha, que era a capital da Lusitânia, portanto fazia parte da nossa província. E portanto, é frequentemente associado a um contexto em que há carinho e em que se dá uma importância muito grande a esta espécie. É realmente muito interessante, porque se vê que esta ligação era muito forte e prevemos que os próprios caçadores-coletores dão tanta importância aos cães como aos restantes membros do seu grupo. Isso é muito, muito interessante. Muito bem. E estimativas de idade à morte? Estes animais, a investigação permite-nos chegar a alguma conclusão? Estes animais viviam muito, viviam pouco? O que é que eles comiam? Nós temos vários métodos que nos permitem especular sobre isso. Idade à morte, sim, temos uma medida dos dentes e da taxa de oclusão de um canal dos dentes, medindo essa taxa de oclusão, o estado de oclusão desse canal. Quanto mais fechado, mais antigo é o cão. Podemos fazer raio-x a estes vários esqueletos, por exemplo, de Mérida, que temos um estudo que temos a decorrer, e fazendo nestes cálculos conseguimos perceber se os cães morreram de idade, velhinhos ou novos. Quanto à dieta, nós também temos outra abordagem através dos isótopos estáveis, conseguimos inferir sobre a sua dieta. A mobilidade também, isótopos de oxigênio ou mesmo enxofre, não é? Conseguimos perceber se eles são da região, nasceram e morreram ali, ou se vêm de fora. Temos esses vários trabalhos a decorrer, mas sim, por exemplo, de Mérida, a maior parte dos animais morreram numa idade jovem. A dieta, estamos a acabar de analisar o grande contexto, mas tem uma dieta parecida com os humanos. Temos assim alguns dados interessantes, e todos estes trabalhos também ajudam a mostrar como é que estas populações humanas lidavam com os seus animais de estimação, e isto faz aproximar um bocadinho as pessoas da arqueologia, dos estudos arqueológicos e dos estudos do passado,
acho que é muito importante este tipo de podcasts e divulgação. Muito bem, pronto. E tinham mais animais de estimação, para além do cão, do gato? Há algum registro de... Aves, não sei. Por exemplo, saca-rabos. Nós temos um saca-rabos precisamente no meio daqueles cãezinhos todos de Mérida. Temos um saca-rabos que pensamos que podia ser interpretado como um animal de companhia. Ele às vezes, alguns são mais dóceis, consegue-se manter, e há imagens, por exemplo, no Egito de animais de saca-rabos à trela. Pronto. Não é um animal domesticável, mas às vezes aparece nestes contextos como um animal doméstico. Também serve um bocadinho mesmo de propósito que os gatos, que é controle de pragas. Mas também encontrei há tempos um pequeno mustelídeo que são também em Mérida e que talvez pudesse ser um pequeno carnívoro e que pode ser também eventualmente um animal de companhia, mas assim que me lembre também acho que não. Portanto, Estimação assim, com estima. Sim, que esteja mais por casa, não é? Exato, que, mais sim, por casa. prevalecem, Sim, de sim. facto, os cães. Sim, os cães e os Prevalecem gatos. os Sim. cães e os gatos. Sim. Muito bem, pronto, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa, se querem dizer... No período romano podemos acrescentar que temos outros dados, não é? Documentos escritos sobre agricultura, também a iconografia, nós... E epigrafia também. Exato, nós tentamos coordenar e convocar todas estas fontes de informação para interpretação dos achados arqueológicos e dos resultados de genética, e esse cruzamento de facto mostra-nos, por exemplo, na iconografia, em Conímbriga, nos mosaicos, nós vemos diversidade em termos de pelagem dos cães, em termos do formato do crânio, e vemos uma figura humana com uma peça de caça e o seu cão. É muito importante olhar para isso. Tal como hoje, não é? É, sim, exato. Nós agora temos um projeto que é o Bi-Roman, que estuda recursos biológicos do período romano, que precisamente tenta estudar não só os animais, mas também as plantas. E também temos a tentar adicionar mais dados ao que já tínhamos, a recolher mais dados sobre também animais de companhia. E tem sido engraçado, temos encontrado mais coisas sobre os restos biológicos na Lusitânia. Muito bem, agradeço a vossa presença. Chegamos ao fim de mais um episódio da série de podcasts aqui há Romanos. Em breve viremos com outros temas para discussão. Agradeço mais uma vez às nossas convidadas e a todos os que nos acompanharam. E aguardem-nos. Até à próxima. Muito obrigada. Aqui há Romanos é um podcast da Agenda Cultural de Lisboa. Foi idealizado e produzido em parceria com o Centro de Arqueologia de Lisboa para assinalar o 10º aniversário da criação deste equipamento da Direção Municipal de Cultura da Câmara Municipal de Lisboa. A sonoplastia e genéricos são da autoria de Fernando Figueiredo. A coordenação é de António Marques. Protegga solis, e du pulsis vite procelis, salutare